Olá! Nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o período Neolítico. No vídeo anterior eu falei para vocês um pouquinho sobre o conceito de pré-história, o porquê desse nome e as divisões desse período entre Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. E também expliquei um pouquinho sobre o período Paleolítico. E no vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho sobre o segundo período da pré-história, o período Neolítico. O período Neolítico também é chamado de Idade da Pedra Polida, porque nesse período os seres humanos eles passaram a polir a pedra para fazer as suas ferramentas, os seus utensílios. Diferente do período Paleolítico, que é a Idade da Pedra Lascada, eles lascavam a pedra. No Neolítico eles passaram a polir a pedra, fazer instrumentos de pedra polida. O período Neolítico ele é um espaço de tempo de aproximadamente 5.000 anos. Ele vai da descoberta da agricultura, mais ou menos no ano 10.000 a.C., até a descoberta dos metais, por volta do ano 5.000 a.C. Então, tudo que está entre esses dois acontecimentos é chamado de período Neolítico. Os principais instrumentos feitos nessa época não eram mais instrumentos de caça, como no período Paleolítico, e sim de agricultura. Porque nesse período os seres humanos eles passaram a cultivar alimentos e domesticar animais. Agora, por conta dessa mudança nas suas fontes de alimento, eles deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários. O estilo de vida deles, que lá no período Paleolítico era o nomadismo, passa a ser no período Neolítico o sedentarismo, ou seja, agora essas pessoas elas não precisam mais ficar se deslocando de um lugar para o outro em busca de alimentos. Elas vão ter residência fixa. Isso é o que a gente chama de um povo sedentário. Ele não se desloca mais constantemente. Ele tem residência fixa. E por que ele passou a ter residência fixa e deixou de ser nômade? Porque ele descobriu a agricultura. Ele não dependia mais apenas da caça e da coleta para sobreviver. Quando o alimento acabava, ele replantava. Na verdade, nem esperava deixar terminar o alimento, né? Diferente lá do Paleolítico, que quando terminasse o alimento, eles tinham que se deslocar para outro lugar para procurar mais comida. Então, no período Neolítico, isso vai se modificar. No período Neolítico, os seres humanos, eles passaram a aperfeiçoar e a aprimorar as técnicas agrícolas. Com isso, permitiu que eles cultivassem novos alimentos, como grãos e cereais, fazendo assim com que eles se alimentassem melhor e, consequentemente, a qualidade de vida dessas pessoas também melhorava. Passaram a viver mais tempo e ter uma taxa de mortalidade menor. Foi no período Neolítico que aconteceu o surgimento das primeiras aldeias. Lá no período Paleolítico, nós temos os seres humanos se organizando em bandos, se organizando em pequenas comunidades. Com o surgimento e o desenvolvimento da agricultura, os seres humanos, ficando fixos em apenas um lugar, começaram a formar núcleos maiores. E esses núcleos maiores serão chamados de aldeias. Nessas aldeias, as principais atividades eram justamente a agricultura e a criação de animais. Lembrando que nós ainda não temos cidades, porque nós não temos nenhuma área urbana, nós não temos atividades comerciais, nós temos aldeias. Muito provavelmente, nessas aldeias começaram a surgir alguns questionamentos com relação ao poder, ao comando dessas aldeias. Quem é que vai mandar? Quem é que vai obedecer? Será que vai ser o mais forte, o mais velho, o que tem mais conhecimento agrícola? Quem é que vai comandar essa aldeia? E com isso, cada aldeia, em cada lugar do planeta, foi organizando uma forma diferente de comando,
uma forma diferente de organização e de comunicação, possibilitando o surgimento de culturas tão distintas. No período neolítico, então, o ser humano ele foi desenvolvendo essas técnicas agrícolas e os instrumentos de pedra polida. É importante lembrar que essas mudanças, elas não aconteceram de uma hora para outra e elas não aconteceram em todo o planeta ao mesmo tempo. Nós estamos falando aqui de regiões especificamente do Oriente Médio, algumas regiões da Europa, lembrando que a África, a América estavam passando por processos diferentes, embora com algumas semelhanças, mas não é exatamente este mesmo processo. Eu apresento aqui para vocês de forma geral como isso estava acontecendo. E essas mudanças, elas não são rápidas. Então não significa que no período neolítico eles não caçavam e não coletavam e não faziam nada de pedra lascada. Eles faziam, sim, porém essas já não eram as principais atividades. No próximo vídeo falaremos sobre a idade dos metais. Até lá!